Meu nome é Ricardo Bardil, eu vou me apresentar, já que tem um público diversificado, e o tema hoje é bem técnico, né? Nós vamos falar sobre doenças da alma. Então, meu nome é Ricardo, eu sou médico, formado há 37 anos, sou espírita de nascença, casado, 5 filhos, 6 netos. É bom falar para a gente ter uma referência boa de vivências, né? Para a gente trocarmos experiências. Afinal, espero que os próximos 50 minutos sejam de trocas, né? Ainda que a gente não esteja se vendo, não dá a oportunidade da fala, mas que a gente comungue esse momento de troca de conhecimentos, de vivência. O tema, doenças da alma. Entendendo a alma como espírito ligado ao corpo, então nós vamos abordar o assunto do entendimento das enfermidades do corpo e a sua relação com a alma, né? Com a mente, com o espírito, não importa o nome que se dê, mas entendermos como é que a enfermidade acontece. É um tema bastante atual, levando em conta que todos nós estamos aí passando por esse momento, muitos preocupados, tensos, né, na expectativa dessa pandemia. Então, um tema que vem muito de acordo com as nossas necessidades de hoje, tá bem? Então, olha só, eu sempre digo o seguinte: quando a gente vai abordar um assunto, seja qual o assunto na vida, nós temos que escolher. Nós vamos abordar sobre a lógica do espírito ou sobre a lógica humana. Como nós somos espíritas, nós temos que abordar sobre a lógica espiritualista, a lógica espírita. Não é isso? Entendendo que a lógica humana, ela é sempre de verdades relativas. Ela não contém verdades plenamente universais. E a área da medicina não foge a isso. Tudo que nós conhecemos na área da ciência médica são verdades relativas que o tempo se incumbe de ultrapassar, né? Ou seja, e mais ainda, a medicina se incumbe de entender o como das doenças e não com a sua causalidade profunda. Ainda que ela diga muitas vezes, essa doença é causada por isso, ela se contentou com a primeira causalidade. É aquilo que o filósofo Kant já dizia, da anterioridade. E a medicina não avançou na anterioridade da causalidade das enfermidades, e mais ainda, transformou essa causa primária, inicial, em causa absoluta. É aquilo que o filósofo Karl Popper, né, o filósofo da ciência, fala que a medicina, infelizmente, tem se transformado em religião, porque transformou verdades relativas em verdades universais. E não é bem assim. E é o que nós estamos vendo hoje com essa pandemia aí do vírus, né? Será que tem contágio mesmo, gente? Do ponto de vista da medicina, tem. E do ponto de vista do espírito? Então, para entendermos isso, vamos fazer uma caminhada ao longo da história, para entendermos essa questão da enfermidade, tá bem? Nós vamos voltar aqui na história, começando em Hipócrates. Como é que Hipócrates via isso aí? Vamos lembrar que, segundo Emmanuel, naquela época, foi invadida por exilados de capela, cheios de sabedoria. Eu acredito que Hipócrates tenha sido um deles, né? E ele falava da seguinte maneira sobre a causa das enfermidades. Olha só, é uma causa universal, não importa o nome da enfermidade. Todas elas vêm de uma causa única. Ele dizia que a causa da enfermidade é a desproporção das qualidades. Olha só. E ainda mais, não é possível conhecer a natureza da enfermidade sem conhecer a natureza individual. Então ele falava o quê? Para conhecer a enfermidade, eu tenho que conhecer a natureza do indivíduo, que ele chamava de physis. E mais ainda, conhecer a natureza do indivíduo é conhecer suas qualidades. Porque o que nos adoece é a desproporção da nossa qualidade. Nós vamos encontrar essa ideia nas outras vertentes espirituais, no cristianismo, no espiritismo, quando fala do talento, do dom. No hinduísmo chama Svadharma,
aquela dom que Deus nos deu para servir a humanidade. Olha que interessante. Então, Hipócrates fala que o que nos adoece é a desproporção, ou seja, a desmedida da nossa qualidade. Ou seja, quando nós estamos em desmedida, o corpo fala, o corpo expressa. E qual o órgão que vai adoecer? Qual a razão de o órgão que vai adoecer? Nós vamos encontrar isso na medicina chinesa, na medicina milenar, em que eles sabem qual que é a função, cada órgão reflete qual a função da mente. E é por isso que adoece ali e acolá. Então, é uma visão de conjunto, né? Visão sistêmica. Não há uma fragmentação, porque nós vamos buscar uma causa única que justifique todas as enfermidades. Ok? Vamos avante, porque nós vamos voltar nisso aí quando a gente vai ver lá em Emmanuel e André Luiz. Então, depois de Hipócrates, vamos ver Jesus. Obviamente, Jesus é todo um tratado, né? De cura real. Esse é o termo que Emmanuel nos coloca. É todo um tratado, mas eu elenquei aqui algumas falas de Jesus que eu julguei mais específicas, que nós não podemos interpretar como uma referência dessa relação da alma e do corpo nas enfermidades, tá? Então, em Mateus 6, 22, fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só. Então, ele já está falando aqui que como eu vejo o mundo, como eu interpreto a realidade, vai determinar um conjunto de fenômenos em meu corpo. Por curiosidade, na medicina chinesa, os olhos são a janela do fígado. O fígado e os olhos têm a ver com julgamento. Olha só que coisa linda, gente. Conforme eu julgo o mundo, meu corpo será luminoso ou não. Então já começou a dar a dica para a gente, né? Associando com Hipócrates, que fala da desmedida do dom, nós podemos pensar assim: toda vez que eu acho que o meu dom é melhor do que o outro, e deve ser vivido por todos, ou toda vez que eu julgo como o outro age no mundo, cria uma tensão entre eu e o outro, uma tensão entre eu e a realidade. Uma vez manifestada essa tensão, o corpo vai expressar como sintoma. Então, o sintoma, ele quer nos revelar algo. Ele quer nos mostrar que nós estamos em julgamento com a realidade, com o outro, com aquele que manifesta. Ok? Vamos avançando. Mais uma frase de Jesus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, 7. E para que não me ensoberbecesse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só que interessante. Satanás, na tradução lá judaica, significa discordância, contrariedade, divisão. Então, olha só, vou repetir aqui. Para que não me ensoberbecesse, colocou um espinho na carne. Toda vez que eu me soberbo, o que é ensoberbecer? É ir além do necessário. Toda vez que eu me arrogo no direito de achar que eu sou melhor, que a minha razão é correta, que eu estou certo, toda vez que eu vou além do necessário, pelo orgulho, a soberba é ir além. É o individualismo sendo imposto na realidade. Quando ocorre isso, vem um espinho na carne, me revela, me esbofeteia. Olha só, eu vejo isso, tem um livro do padre Anselmo Gru, que fala muito bonito, acho que é dele mesmo, que fala assim, que Deus conversa conosco através do sintoma, né?
O sintoma é a gramática de Deus conversando conosco. Olha só. Ou seja, é como se Deus estivesse falando com a gente assim: oi, eu só te pedi 5 pães e 2 peixes. Os 5.000 sou eu que dou. Não se aflige. Que o ego quer muito, quer resultado, quer se impor, quer realização no mundano, quer realização no condicionado da vida. E é ali que surge o adoecimento. Vamos ver mais uma passagem de Jesus aqui, que essa é atualíssima. Quando ele era sábado, né, ele ia à refeição, e Jesus não lavou as mãos. E o fariseu chegou e disse: o senhor não vai lavar as mãos? E Jesus respondeu: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Gente, acabou. Nasceu aqui o pai da infectologia. Não é o que entra que contamina o ser, é o que sai do coração. Gente, isso é incrível. Eu fiquei pensando nisso aqui, gente, é só observar os fatos da vida para a gente perceber que a medicina, ela lida com poucas variáveis e se fixou em um conceito como se fosse só aquilo. Então, nós estamos vivendo aí essa época do vírus. Olha só, isso aqui está falando disso. Ou seja, é o que sai de mim é que contamina. Ou seja, a doença sai de mim, ela não entra. Eu posso estar em contato com, que se eu não estiver predisposto àquilo, se eu não estiver predisposto a adoecer, eu não vou adoecer. Gente, é só olhar a criança. Eu agora sou avô, tenho 6 netos. Fico observando, né? Porque avô é mais consultor, né? Do que educador, como diz a Joana de Ângeles. E é ótimo. Fico observando os netos, mas Jesus, não existe contaminação. Impressionante. Há um tempo atrás, eu saí com os netos, fui levar no zoológico, estou olhando os meninos, tudo na parte de 3, 4, 5, 6, 7 anos. E eles passando a mão em todas as grades, e tudo que eles viam pela frente, eles iam passando a mão. Sabe? Imagina aquela cena, aquela mãozinha passando a mão em tudo. Vai passando a mão e põe na boca e tal. E um lá, de repente, viu um saco de pipoca aberta, aquela pipoca doce, aberta. Ele pegou o saco e lambeu o saco de pipoca. Não deu tempo de atuar. Eu olhei aqui e falei: Jesus. E ainda tem gente que acha que tem contaminação. Se tivesse contágio, como é dito, a humanidade estava seminada. E criança também. Então tem alguma coisa a mais do que isso. Um conjunto de variáveis. Hipócrates falava da physis, né, que nós falamos aqui, da natureza individual. E ele falava também da natureza de um povo, a physis de um povo. Quando a physis de um povo está doente, é necessário adoecer o povo. Então surge uma gripe, uma epidemia, que provoca, antes surge a gripe para quê? Para realinhar, reorganizar o campo mental de um povo que vinha adoecido. Olha que lindo. É o que ocorre com a febre. A febre reorganiza o campo mental. É o momento em que a pessoa, ao ser jogada na cama, ela vai reavaliar sua vida. É uma mudança de eixo de valores necessária. Então, Hipócrates já falava isso lá atrás. Lá atrás, da epidemia. Da física de um povo que precisa daquilo para rever seu modo de vida. E vem Jesus e fala isso. Então, veja bem, nós não estamos pregando aqui que não precisa lavar a mão nem nada. Não, pode ter que seguir as higienes, claro, né? Beleza, tudo bonitinho, respeitar as normas do sistema. Porém, nós já começamos a perceber aqui que não precisamos sofrer, não precisamos preocupar. A circunstância
vai ao encontro da necessidade. Se eu estou necessitando, se a minha mente está em desequilíbrio, como diz aí o Hipócrates, né, e o Cristo, nós vamos adoecer, porque a doença é o modo como Deus conversa conosco e nos convida a ir para o caminho do meio, a reequilibrar. Percebe? Então, já estamos falando do momento de hoje aqui. Podemos viver mais em paz, tranquilo, respeitando as normas, que a circunstância vai ao encontro da necessidade. Se eu estou com necessidade, pode usar máscara, pode usar o que for, que a circunstância vai ao meu encontro, se eu estiver necessitando, seja lá de que for. E nós vamos ver isso. Vamos avançando, então. Então, olha só, gente. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Isso aqui serve para tudo, não é só para contágio, não. Serve para aquilo que come. Porque a medicina fica falando, isso aqui faz mal para o colesterol, faz mal para triglicéridos. Já existem trabalhos incríveis na área da ciência mostrando diferente. Só que isso não vem à tona, não vem na mídia, porque não tem interesse em colocar essas novas verdades no mundo. Já existem pesquisas mostrando que o importante não é o que se come, é o como se come. É o como se digere, não só o alimento, mas a vida. Uma pesquisa mostrou um acompanhamento comparando várias populações do mundo, e eles concluíram que os franceses e os italianos, que são os bons gourmets do planeta, né? Eles têm fama disso, né? Tem menor risco cardiológico. Por quê? Porque lá eles curtem o comer. Eles demoram, leva tempo. Eles curtem, vão devagarinho, vão sentindo o momento de comer, é um momento sagrado, de alegria, de curtir a comida. Nossos companheiros americanos é o fast food, que contaminou uma grande parte do mundo. E até mesmo nós brasileiros, comemos depressa, que tem que levar a menina na escola, olha o especial, não sei o quê. Outras pesquisas mostrando, desbancando o colesterol, dizendo a função benéfica que tem no corpo, que não é isso que entope as artérias, aí vai. Mas vamos voltar aqui na visão espiritual da enfermidade, tá certo, gente? Então, nós falamos de Hipócrates, falamos aqui um pouquinho de Jesus, e vamos ver o que o Espiritismo fala. Olha só, se os médicos, olha só, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque trata o corpo sem a alma. E porque o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Olha que beleza, gente. Então, olha só, sem tratar o todo, as partes não ficam bem. E o que a gente tem visto? Você tem uma dor no estômago, você vai no gastroenterologista. Tem um distúrbio endócrino, vai no endócrino. Daqui a pouco você está com os 4 médicos. O endócrino, o reumatologista, com o gastro, cada um cuidando de um pedacinho. E continua ou doente ou dependente de remédios. Estou com dor no estômago, vai tomar o omeprazol. Graças a Deus melhorou a dor no estômago. Melhorou. Espera um pouquinho. Ou ela volta mais tarde, ou troca de endereço. Vai para outro canto. Só que o outro canto não é problema do gastroenterologista. É problema do outro especialista. Aí você vai nele. Ou seja, você é recebido dentro de um olhar de fragmentação do ser. Percebe? E Hipócrates já falava, lá no seu Corpus Hipocráticos, que quando você elimina o sintoma sem curar a alma, ele troca de lugar. Ele dava o nome de metástase mórbida. Que é isso que acontece hoje. A turma enche de remédio e não cuida da alma. Estou com gastrite. Vai cuidar da sua ansiedade. O que está te fazendo ansioso? Outra coisa, alguma coisa está difícil de digerir o que é mulher?
esposo, filho, chefe, vai perceber o seu tema, o sentimento que está por detrás. E os momentos do agudo são momentos espetaculares, porque as doenças agudas, elas evidenciam o drama do espírito, o que alguns autores chamam de vetor reencarnatório, o tema da vida, está ali no agudo. O agudo que eu falo é aquele quadro agudo, que chega de repente, né? Uma febre, uma amidalite, uma dor. Ela fala de alguma coisa que te afetou ali naquele momento. Porque as doenças crônicas já falam de coisas que vão acontecendo, a gente já perdeu a conexão. Porque as pessoas não têm o hábito de se perguntar o que está me afetando e o que está me adoecendo. Olha só, o que eu não estou dando conta? Que sentimento é esse que está me adoecendo? Mas tem que ser um olhar que não é um olhar que busca só coisa ruim, não. É que busca desmedida. Tem gente que adoece de alegria excessiva. Ou seja, a polarização adoece. É comum criança, antes do aniversário, está com tanta antecipação que adoece. Ou adoece depois. É que a expectativa. Ou seja, cada um tem sua zona de suscetibilidade, sua zona de sensibilidade. E o agudo favorece esse diagnóstico do tema, que é onde a homeopatia trabalha. Junto, na próxima época do espiritismo, veio Samuel Hahnemann, resgatando a ideia de Hipócrates, Paracelso, e tratando o ser dentro de uma visão sistêmica, buscando o tema, aquilo que faz o indivíduo sofrer, e buscando na natureza qual elemento que tem a mesma virtude para aplicar a lei de semelhança e desencadear um processo de cura. Né? Mas a manutenção da cura é do indivíduo. A homeopatia, assim como outros recursos que agem nesse nível, o próprio passe e outros recursos, catalisam o momento de equilíbrio, mas cabe a mim sustentar. Se eu não tenho consciência de mim mesmo, se eu não tenho consciência do que me adoece, como é que eu vou curar? E Hipócrates falava que a gente tinha que perguntar ao paciente se ele está disposto a deixar de lado aquilo que te adoece. Olha só, gente. Que coisa incrível. Você está disposto a deixar de lado? Deixar de lado o quê? Vamos ver isso mais ainda. Então, olha só, continuando ainda algumas frases da doutrina espírita. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Está no Consolador, pergunta 96. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermo. Pronto. Olha só que mano. Essa é a lógica do espírito. E o espírito e espírita é convocado a cada instante viver essa lógica, que exige muita coragem, ousadia, para perguntar o que me adoeceu. Não quer dizer que não vai buscar o alívio, seja farmacêutico, alopático, homeopático, o que for. Mas é necessário sondar, porque a assistência farmacêutica não remove as causas transcendentes do caráter mórbido do indivíduo. Percebe? Então não adianta ficar trocando de remédio para lá e para cá. Eu tenho que me aprofundar. Fazer aquilo que Santo Agostinho falava a cada dia. Como foi meu dia de hoje? O que me afetou? O que está me fazendo sentir isso, aquilo? E é incrível. Quando a pessoa começa a avançar nesse processo de autoconsciência, é interessante que a pessoa começa a perceber mais de imediato. Quando ele estabelece uma zona de desequilíbrio, de desmedida, de desproporção, o corpo fala na hora. E aí entra um outro conceito hipocrático também. O corpo saudável é aquele que consegue exteriorizar e não interiorizar. O que é exteriorizar? É pôr para fora. São as gripes, as coceiras, os pruridos, corrimentos. Ao invés de adoecer no órgão vital, desce para fora. Quem assim adoece, está com saúde. A sabedoria popular antigamente sabia disso.
As avós falavam assim, toma um chá de sabugueiro, põe tudo para fora que melhora. E é verdade. Sabedoria. Vamos avançando aqui ainda no Emmanuel Consolador. Olha só. Podem, no Consolador, ainda na 96, podem objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Foi aquilo que nós falamos agora mesmo. Vai trocar de endereço. É o que está acontecendo com todo mundo. Né? Enquanto a gente não sonda nós mesmos, nós não voltamos a esse equilíbrio, não voltamos o reino dos céus está no meio de vós. E Emmanuel fala que o meio é a ausência dos extremos. Quando estamos em extremos, criamos a suscetibilidade, ou seja, nós adoecemos. Então, olha só, aí surge também a questão da morte, né? Medo de adoecer e a morte. Vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, não me lembro qual a pergunta, é lá no capítulo da Lei da Liberdade, fala: a hora da morte é fatal. Ninguém muda. Olha que beleza, gente. Então, pronto. Chegou a hora de morrer, mas morrer, tem algum motivo. Se é Covid-19, se é picada de formiga, se é de queda, tombo, não importa. Chegou a hora, morre. Pouca coisa, morre. Então, gente, olha só, juntando isso com o conhecimento espírita que nós temos, no momento aí, o vírus. O que é o vírus? Fluido cósmico universal. Não é isso? Está lá no início do livro do Espírito. Deus, Espírito, fluido cósmico universal. Ou seja, um vírus é uma derivação do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal está a serviço de quê? De Deus. Logo, as suas manifestações podem ser veneno ou remédio, dependendo da nossa necessidade. Eu que crio a necessidade. Eu me lembro de uma menininha, uma cliente, que a gente vinha tentando auxiliá-la no processo de cura, e não estávamos conseguindo. Até que um belo dia, o pai, era até médico também, me liga apavorado, que ela foi picada por um escorpião. Ele estava na fazenda, ele saiu correndo de lá, usando o carro e de volta a Belo Horizonte, né, para ter um acompanhamento aqui mais pronto, em vista dos possíveis riscos do escorpião. E sabe o que aconteceu, gente? Algo incrível. Ao longo da caminhada, o pai foi me relatando as coisas que ela foi falando, e quando eu a examinei depois de tudo que passou, ela estava curada. Tudo aquilo que eu queria que ela melhorasse, ela melhorou depois da picada de escorpião. Então vejam bem, para uns, chegou a hora de morrer, o escorpião mata. Para outros, pode curar. Uma picada de abelha, um tombo, depende da minha necessidade. Um tombo pode curar uma alma, como também pode levar à morte. Percebe? Então, nós vamos com isso nos tranquilizando, gente. Né? Nós vamos adquirindo aquilo que Emmanuel chama, né, a fé, que deixa de ser crença para ser certeza absoluta. Que nós ainda, a nossa fé é meio furrequinha, né? É só imaginar a maneira como a gente reza para Deus. A gente até hoje ainda pede proteção para Deus. Proteção de quê? Capeta? Se Deus, causa primária de tudo, amor e justiça sempre, ele sabe de tudo que acontece conosco. Está lá no livro dos Espíritos. Se o perigo vos acontece, não fosses vós que criastes, mas sim Deus. Olha só que beleza. Ou seja, nós estamos falando de que necessidade do ser espiritual e a circunstância que vai ao encontro dele, que atrai, que é força que atrai, conforme a nossa necessidade.
Eu me lembro de um cliente contando a história da família dela, né? Era uma família judia, e ela contando que o avô morava em Nova Lima, trabalhava na Anglo Gold. Deu da cabeça dele de mudar com a família para a Europa. Ele pediu transferência na véspera da Primeira Guerra Mundial, gente. Olha, na véspera da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Foi para o campo de concentração. Gente, se ele tivesse ficado em Nova Lima, Hitler não ia achar ele aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas era necessário ele passar por aquilo. Estava na programação reencarnatória dele. Está lá no Livro dos Espíritos. Uma vez programado aquilo que é, vai acontecer. E o nosso livre-arbítrio aqui é do como diante do que é. Ele saiu daqui, foi parar lá. Uma outra me contava, ela caiu no alto mar, se afogou, foi resgatada 20 minutos depois. E ela conta que lá no fundo do mar, quando ela perdeu as forças, antes disso, ela foi resgatada sem sequela nenhuma. Isto é inexplicável sobre a ótica da biologia, a ótica da medicina. Mas para Deus, nada é impossível. A lógica do espírito é completamente outra da lógica humana. Então ela conta que quando ela já não aguentava mais, se entregou, ela ouviu uma voz dizendo: ainda não é hora de partir. Fique tranquila. Está vendo, gente? Ainda não é hora de partir. Não está na hora, não morre. Quantos suicidam? Eu mesmo já tive a oportunidade de atender pessoas que tentaram suicídio com toda a técnica que tinha que ter morrido e não morreu. Por quê? Está lá na Bíblia e no Livro do Espírito. Quem tem poder de dispor da vida é Deus. Mas ninguém, nós não temos poder. Olha que beleza, gente. Então, vamos ficar tranquilos, vamos? Se chegou a hora de você morrer por Covid, vai em paz com alegria, porque a turma lá do outro lado está todo mundo esperando a gente com alegria. E nós é que estamos sofrendo aqui, bom, porque a gente esquece que é espírito. Nós somos espíritos temporariamente em experiência humana, e não o inverso. Mas existe uma coragem de posicionamento, de viver a lógica do espírito no mundano. Vamos prosseguir aqui. Olha essa fala do ainda Emmanuel, Consolador. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Olha só, vou repetir, hein? Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Ou seja, quando a gente criar vergonha na cara, e não esquecer mais que nós somos espírito, e mais ainda, olha só, só voltando parênteses aqui, no livro do Emmanuel, ele fala: toda enfermidade é uma ilusão da mente. Um dia vocês vão ser capazes de desfazê-la na mente. Pronto, gente, olha só. Que louco. Toda doença é ilusão da mente. É. Qual é a ilusão? A ilusão da desmedida, da desproporção, da soberba, de querer ir além. Isso é ilusão. E toda vez que ele cai nessa ilusão, adoece. Então ele está falando aqui nessa pergunta 97, que um dia nós vamos ser capazes de desfazer a enfermidade na mente, sem a necessidade do medicamento. Olha só. Vou contar para vocês. Eu vivi uma experiência sobre isso singular, sabe? Eu já contei isso em outros momentos, mas cabe a gente repetir, né? Outros companheiros ouvirem. Porque é interessante, sabe? A doença às vezes chega primeiro, a gente não deu conta, não percebeu, é natural. Só depois que a gente começa a perceber a nossa sensibilidade, suscetibilidade, e aí começa, oh, meu Deus, isso me adoece, a gente começa a ter uma ação preventiva. Mas na maioria das vezes, a doença vem depois que a gente descobre e faz alguma coisa.
E assim aconteceu comigo. Já tem uns 10 anos, quando de repente, uma cólica renal daquelas violentas. Fui parar no pronto atendimento. E sangrava, e aquela cólica, e morfina não passava dor, até que eu lembrei de Deus, gente. E lá no pronto atendimento, eu ajoelhei e perguntei para Deus: Deus, o que você quer de mim, Senhor, com essa dor? O que você quer, Senhor? Mas era profundo, gente, era doído. Ainda bem que o pronto atendimento estava vazio, porque senão passava por lá e achar que era um doido que estava lá ajoelhado rezando para Deus. Ainda mais médico, mais doido ainda. E eu perguntei: Deus, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Me fala. Naquele momento, gente, eu fui possuído por um sentimento profundo de paternidade. Eu senti como se eu estivesse sendo amparado por uma mão pesada, firme de um pai. E ao perceber isso, caiu a ficha do que estava acontecendo. E ao cair a ficha, a dor sumiu, parou de sangrar, fez um ultrassom e o cálculo sumiu. Eu falei que o cálculo se dissolveu em lágrimas. Eu constatei a dor, o que estava acontecendo, estava velado. É que naquele ano, praticamente os 5 filhos, todos saíram de casa para os seus fins da vida. Foram saindo. Um casou, o outro mudou de cidade. Foi acontecendo. E eu não tinha percebido a dor do pai que perguntava veladamente: e agora? Quem vai cuidar deles? Olha só, gente. Era um medo. E agora, quem vai cuidar deles? E naquele momento do hospital eu percebi que sempre quem cuidou deles foi Deus. Eu só era um intermediário. E a grande vida, que é Deus, é que cuida deles. Voltei para casa, me lembro direitinho da cena, eu deitado, me recuperando, convalescendo. Chamei a todos e perguntei a cada um: é isso mesmo que vocês querem? Fui perguntando a cada um: é isso mesmo, pai. Vocês estão felizes pela escolha que vocês fizeram? É isso mesmo, pai. Ali naquele momento, eu senti que eu deleguei o melhor. Tomei consciência que a grande paternidade da vida não era minha, era de Deus. Sempre foi. Sempre foi de Deus. E aí eu acalmei, e como diz Dona de Anjos, a partir daquele momento, eu me transformei, nós, né, eu e minha esposa, em consultores. E às vezes eu fico atento, agora eu fico atento. Porque quando vem, às vezes, aquele temor do grande pai, querer cuidar, proteger, querer estabelecer o destino, eu lembro, todo rio chega no mar. Ainda que ele faça desvios, a gente não tem que interferir no rio, que causa turbulência, perturba. Agora nós estamos aqui na escuta, na hospitalidade de cada espírito quando necessita de algo. Então, veja bem, e olha por curiosidade, na medicina chinesa, o rim, ele reflete a função de o que eu sou e a relação com minha família. E a emoção é o medo e seu oposto, a coragem. Olha que beleza, gente. Que coisa linda, né? Então, meus amigos, nós estamos lançando, então, nós não, né? A espiritualidade, os sábios, lançando aí a proposta de um outro olhar da cura real, desse aprofundamento, de aprender a buscar Deus. É como diz um amigo espiritual para nós, né? Vocês precisam aprender a buscar Deus primeiro, depois o médico. Que se assim o faz, às vezes até já resolve. Mas se buscou, não tem importância, claro. Temos que buscar, aliviar, né? Mas com consciência da realidade. Vou buscar um alívio, mas vou investigar, ficar atento no que me adoece. E ao constatar,
traçar um caminho de se sujeitar, deixar para trás aquilo que nos adoece. Então, para a gente sintetizar, o que que nos adoece, então, né? Vamos retomar aqui alguns conceitos, fazer uma síntese. Ou seja, cada um de nós tem um dom, um talento, uma singularidade. O que nos adoece, então, são dois elementos. É a medida e a direção de como eu uso isso, o que eu sou. Esse termo nós vamos encontrar em Emmanuel e em André Luiz também, parece um livro muito maior. O que é a direção? Eu estou usando o que eu sou o interesse pessoal ou o interesse do bem de todos? A cura é reverter, é nos libertarmos do nosso individualismo. O nosso individualismo nos tensiona diante da realidade. E a proposta é doar o que eu sou de uma forma desinteressada, desapegado do resultado. Porque o que nos adoece é o resultado. Quando achamos que eu estou certo, e aí é o orgulho é o quê? É achar que eu tenho a razão. Toda vez que eu acho que eu tenho razão, a direção está voltada para mim mesmo. Ainda que muitas vezes em nome da felicidade do outro. Como diz Emmanuel, muitas vezes em nome da felicidade do outro, eu me arrogo no direito de levar a minha justiça no centro da vida do outro. E aí eu gero essa tensão entre eu e a realidade. Então, a direção significa a minha ação, a minha intenção está no bem, no meu bem e no bem do outro. E a medida que reflete essa desproporção. Uma outra maneira mais simples, então, de falar. As duas chagas do espírito é orgulho e egoísmo. O orgulho é achar que eu tenho razão, que eu estou certo. Vai gerar essa tensão. O egoísmo é essa ação de interesse pessoal, do individualismo. Percebe? Então, quando há essa tensão, o corpo expressa. Olha só. Então, o caminho da cura passa por esse reconhecimento, passa pela constatação dos meus apegos, das minhas identificações que levam ao apego. O apego gera medo e o medo gera estresse. Percebe? Esse é o eixo sintético do adoecimento. E de onde que vem o medo? Da ilusão da separatividade de Deus. Vamos dar exemplo. Ai, meu Deus, eu tenho um concurso para fazer. Você começa a ficar ansioso. Começa a fazer sintomas físicos ou psíquicos. Aí vem a ansiedade, aumenta. Começa a ter crise de ansiedade e vai ao pânico. O que é o pânico? O pânico é a constatação da nossa impotência. Que eu não tenho poder de nada. Eu não tenho poder sobre o resultado. Não tenho. E se eu insisto nessa exigência do resultado, deflago o pânico mesmo. E o que é o pânico? É a constatação do fracasso do ego, do fracasso necessário. Eu falo que o pânico é o momento que a gente mais se aproxima de Deus. Porque é um momento que só tem uma saída. A rendição total. A entrega total a Deus. Que eu não tenho poder de nada. Não tenho. Então, o que me resta é a melhor parte de mim. Constatar minha indigência e sentir que é na minha indigência que Deus se manifesta. Que eu sinto Deus em mim. De tal maneira que, se for preciso usar um ansiolítico, tome. Mas tome com consciência. E vá caminhando essa libertação. Ah, eu tenho concurso, resultado. Ah, minha mãe está doente, eu queria que ela sarasse. Nós não estamos aqui para realizar nossos desejos. Nós estamos aqui para viver o que é necessário para adquirir aquilo que nos falta na condição de espírito. De tal maneira que aí nós começamos a encarar a diferença. Senhor, eu fiz a minha parte, Senhor.
Se o senhor achar mais adequado a mim passar no concurso, louvado seja. Se o senhor achar que não tem que passar no concurso, louvado seja. Se o senhor achar, Senhor, que eu tenho que ficar em casa lavando louça, louvado seja. Pronto. Então, nós estamos falando de exercício da aceitação, que não é um movimento passivo, é muito ativo, porque a aceitação significa silenciar o ego, silenciar o meu desejo e acolher a vontade do Pai em qualquer circunstância da vida, sabendo e tendo certeza que tudo aquilo que nos acontece, se aconteceu, que foi da vontade de Deus. Que Deus, que é amor e justiça sempre, não permite que aconteça nada injusto a nós. Existe muita injustiça no mundo, porém, ninguém injustiçado. Se todo acontecimento é da vontade de Deus e Deus permitiu, então o que me resta? Aceitação, sem julgamento. Ao aceitar sem julgamento, eu estou atuando na gênese mais profunda da enfermidade. Então, nós podemos sintetizar mais ainda, descomplicar mais ainda a questão da enfermidade. Sempre que eu estiver contrariando a vontade de Deus, eu estou criando a suscetibilidade, o que André Luiz chama de zona de predisposição mórbida. E o que é contrariar a vontade de Deus? É não aceitar o que é. Se está todo mundo confinado em casa, Deus está pedindo o quê? Aprenda o quê? Cada um vai ver o que Deus está pedindo. A viver só o presente, o aqui e agora, a cada hora. Lavar a louça. E lavar a louça em nome de Deus. Não lava a louça em nome do pai, do marido, do filho, não. Senão você vai cobrar do outro que está fazendo. E aí vai adoecer. Vai ficar irritada. Tudo que fizer, faça em nome de Deus. Está varrendo? Senhor, eu estou varrendo a tua casa, Senhor, porque a minha casa é um templo onde a tua vontade se manifesta. Você vai ver que vai ficar gostoso, fica diferente. Eu estou fazendo isso, é uma bênção. Cada um que chega e que te contraria, você vai louvar a Deus, porque ele é seu agente karmático. A vida é contrariedade. Porque nós viemos aqui para aprender o amor incondicional. E a incondicionalidade surge da condicionalidade. É na transcendência da condicionalidade. Não existe amor incondicional se não houver contrariedade. É sério? E Deus ainda é danado, colocou os opostos juntos, todo mundo juntinho. Os opostos. Um marido preguiçoso e uma mulher hiperativa. Um falador, o outro silenciador, o outro não fala nada. É assim mesmo, gente. Não adianta brigar, não. É coisa de Deus. Você olha assim, tá bem, Deus. Eu vim aqui para aprender o amor universal. O que é o amor universal? É a igualdade, que todos têm o direito de, e Deus deu a todos o livre-arbítrio, quiser fazer o que quiser comigo, falar o que quiser. É a compaixão? O que é a compaixão? É não fazer o outro sofrer. Eu estou treinando a compaixão danada. Nossa Senhora, esse povo aflito com contagem de vídeos para lá e para cá, não pode tocar nem abraçar, eu não aguento isso. Aí, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita de ter compaixão com aqueles que ainda vivem a lógica humana. E aí eu pergunto, eu posso abraçar ou não? Ah, não, não pode. Louvado seja. Porque se eu criticar o outro, eu vou fazer o outro sofrer. Isso é falta de compaixão. E eu não tenho compaixão, não. Ainda não. Estou pedindo a Deus para nesse resto de vida eu aprender a ter compaixão. Que é não fazer o outro sofrer. Não subjugar o outro aquilo que eu julgo que é bom para mim, da minha verdade, da minha lógica. E da hospitalidade ao outro. Ou seja, a aceitação é abraçar aquilo que a gente rejeita. Porque nós viemos aqui é para isso. Nós viemos aqui para viver o amor incondicional. E o único título que a gente leva daqui é de amigo. Não é de pai, de mãe. Quem é minha mãe, quem é meu pai, me disse Jesus. O único título que a gente leva daqui é de amigo. E para o amigo, o que a gente faz? Vive a boda de Caná.
Eita, uma das primeiras passagens de Jesus. É como se nós tivéssemos que perguntar agora, todo mundo juntinho em casa, apertadinho, né? Qual é o vinho da tua alegria? E oferecer o vinho da alegria do outro, e não a minha alegria. Porque o sentido da vida, a realização do ser espiritual no mundo, não é receber, é dar, é servir. E mais ainda, dar o que não tem. Óvulo da viúva. Se o outro está triste, você também está? Dê alegria. Ao dar, eu começo a perceber que eu sou rico. E aí eu me realizo como ser espiritual no mundo. E o momento está pedindo isso. Nesse aglomerado, nesse juntamento, parar de viver a hipótese do vírus, para viver a hipótese de uma resposta nova e espiritualizada, de tal maneira que nós possamos sair desse momento com mais compaixão, oferecendo mais o vinho da alegria àqueles que estão conosco. É coisa simples, gente. Qual é o vinho da tua alegria? Ah, eu gosto de ver Silvio Santos. Então vai ver Silvio Santos com ele, vai lá. Isso mesmo, deixa ele ver Silvio Santos. Ah, eu queria ver outro filme. Dá alegria a ele, deixa ele ver. Porque a vida é feita de mil nadas. Quando a gente desencarna, não tem televisão, Silvio Santos, não tem lava-louça, não tem banheiro para lavar, não tem nada. Está lá no Espírito, está lá no Evangelho, capítulo Bem-aventurados Espíritos. A vida é feita de mil nadas. As mil nadas da vida servem para ver que sentimento que nós vamos adquirir ali. Porque é esse sentimento é que nós levamos para além da matéria. Ah, você está xingando, né? Tem que lavar vaso, o vaso está sujo. Vai ficar sujo até aprender o amor incondicional. Amar aquele que suja o vaso. É para isso que serve. Só para isso. Imaginou? A vida é assim, meus queridos. E aí a gente vai no esforço transformador. E a doença é essa bênção, que nos alerta toda vez que a gente vai além do necessário, para com o outro ou para comigo mesmo. É Deus conversando conosco. Então, levamos essa ideia de reflexão, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir. Não tem importância. O importante é o propósito. É aquilo que Paulo fala. Quantas vezes eu quero fazer, eu não faço, o que eu faço eu não devia fazer, mas não importa. Esqueço tudo para trás, prossigo para o alvo. O importante é ter foco. É não perder o foco. Somos espíritos em experiência humana. E o que levamos daqui são apenas sentimentos. E para tal, nós somos convocados a um exercício constante de desapego, de alcançar a paz interior, trabalhoso a vida inteira, de não viver o que a mente propõe, porque a aprovação do espírito está na mente. E cada vez que a gente viver o que a mente propõe, a interpretação que é fruto das nossas inclinações inferiores do passado, como diz Emmanuel, nós vamos sofrer. E nós estamos aqui para aprender a não sofrer. Ou seja, o próprio sofrimento externo, como diz Chico, a dor é inevitável, sofrimento opcional. É um convite a desenvolver o ser equânime, aquilo que está lá no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. De passar pelos revés da vida com indiferença e até mesmo alegria. Indiferença não é virar as costas. É estar presente, auxiliando o outro a sofrer menos. E com alegria, na certeza de que Deus sabe de tudo que acontece conosco. Tudo. De tal maneira que agora nós vamos orar de forma diferente. Não vamos nem pedir a Deus, porque pedir se Ele sabe de tudo que precisamos. E nem vamos choramingar porque Ele não nos deu. Porque Ele sempre dá aquilo que nos é necessário. Então, meus queridos, chegamos ao final do nosso encontro desta noite, né? Agradecidos a Deus, vocês me desculpem aí se eu levei muita coisa, meio confuso, é a minha primeira experiência aqui no YouTube também, né? Estamos aí vivendo esse momento especial. Agradeço a casa, a todos, fiquem em paz,
e com muita alegria.